Amados irmãos, o saúdo com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, tem um texto bíblico aqui, que eu estou meditando aqui neste dia. Eu quero compartilhar com você algo que esse texto ele tem nos despertado, né? Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 13, no versículo de número 11, ele vai dizer o seguinte: e digo isto, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Queridos irmãos, lendo esse texto da palavra de Deus, onde Paulo está escrevendo ali essa carta aos irmãos, aos crentes, da cidade de Roma, Paulo está aqui trazendo uma exortação ao povo da igreja de Roma e que também serve para nós nos dias de hoje, onde nós temos visto como está a situação do mundo em relação a esse problema que todos estão vendo aí acontecer. E quando nós olhamos para esta palavra, vemos Paulo falando isso acerca de algo que se faz necessário também para os dias de hoje. É interessante que Paulo vai dizer: e digo isto, conhecendo o tempo. Que tempo? Aí ele vai dizer que já é hora de despertarmos do sono. Paulo está falando aqui de um despertamento do sono. Paulo ele está falando aqui de algo como no sentido de alguém que está dormindo e que chega a hora de acordar, chega a hora de se despertar. Quando alguém, por exemplo, sai de madrugada para trabalhar, ele costuma colocar um despertador, o celular, enfim, ele precisa de acordar naquele horário. Por quê? Porque ele tem um horário para chegar no trabalho. Então o que ele vai fazer? Ele vai colocar o seu celular, ele vai colocar o seu despertador para quê? Para justamente naquele horário que ele precisa acordar, ele ser então despertado daquele sono. Então é isso mais ou menos que Paulo está dizendo. Ele está falando de pessoas que estavam dormindo. Ele está falando para a igreja. Ele está dizendo para a igreja que tinha chegado a hora de despertar do sono, ou seja, os crentes estavam dormindo, meio à situação em que estava acontecendo. E o que me chama a atenção é que alguém que está dormindo é alguém que não sabe o que está acontecendo ao seu redor, pois quando estamos dormindo, nós não temos o conhecimento do que está acontecendo ao nosso lado. E Paulo está justamente falando isso para a igreja. Ele está dizendo para a igreja: olha, igreja, é necessário um despertamento, é necessário acordarmos. Por quê? Porque a nossa salvação está bem mais perto de nós do que quando nós alcançamos a fé. Paulo está dizendo o seguinte, está falando: olha, Cristo está às portas, Cristo está voltando. Paulo era um apóstolo que a sua preocupação era instruir a igreja, preparar a igreja para o quê? Para o arrebatamento. Quando nós olhamos nos dias atuais, nós vamos ver que poucos são aqueles que ainda falam acerca do arrebatamento. Poucos são aqueles ainda que usam seus púlpitos, que usam as suas redes sociais para falar do maior evento que acontecerá na face da terra, que é o arrebatamento da igreja. Aleluia! Mas através desta mensagem, é uma mensagem de despertamento espiritual. Por quê? Porque o que está acontecendo nos nossos dias, o que está acontecendo no mundo, a crise que está o mundo, o que está acontecendo no mundo acerca da praga, da enfermidade que todos estão vendo, não é nada mais, nada menos de que um alerta para todos nós de que Cristo está às portas, de que Cristo está voltando. E quando eu olho para o apóstolo Paulo, eu vejo que Paulo tinha
essa preocupação em alertar a igreja, em despertar a igreja para o grande dia do arrebatamento. Paulo era um homem que ele estava focado, ele acreditava que a qualquer momento Cristo poderia raiar nas nuvens, e Paulo ele está despertando a igreja, ele está preparando a igreja. Por quê? Porque Paulo acreditava na iminente vinda do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja. Ele está dizendo: olha, vendo o que está acontecendo ao nosso redor, eu estou discernindo, eu estou tendo discernimento, eu estou conhecendo, eu pude entender que é tempo de despertarmos do sono, porque a nossa salvação, a nossa redenção, ela está bem mais perto de nós do que o dia que nós abraçamos a fé cristã. E nesses dias que nós estamos vivendo, não podemos estar dormindo em meio à situação que se encontra o mundo. Nós não podemos estar dormindo em meio a tudo aquilo que está acontecendo, ou seja, o mundo está em crise, o mundo está em pânico, as pessoas estão desesperadas. É só nós ligarmos o nosso aparelho de televisão, é só nós acessarmos a nossa rede social, nós vamos ver que o mundo ele está apavorado, está em pânico, as pessoas estão desesperadas. Mas nós que conhecemos a Cristo, nós que conhecemos a palavra de Deus, não temos que ficar desesperados, não, porque nós temos a esperança de que Cristo virá para arrebatar a sua igreja, e este dia está próximo, esse dia está perto, está muito perto este dia, que Cristo vai vir para buscar a sua igreja. Mas nós não podemos ficar calados em meio a esta situação que está o mundo vivendo. Nós temos que fazer como Paulo falou, como aquele despertador, como aquele relógio, aquele celular que nós colocamos para poder nos acordar, porque nós temos o nosso compromisso. Paulo está dizendo: é hora de despertarmos do sono, é hora de acordarmos. A igreja precisa acordar, a igreja precisa acordar, sabendo que Cristo está às portas, e nós precisamos estar prontos, estar preparados, para que naquele grande dia nós não venhamos ser pegos de surpresa. Nós lembramos, aleluia, acerca da parábola que Cristo contou, a parábola das 10 virgens. A Bíblia vai dizer que 5 eram loucas, mas 5 eram prudentes. A Bíblia vai dizer que as 10, porque o esposo tardou, as 10 foram acometidas de um profundo sono e elas dormiram. Mas a Bíblia vai dizer que à meia-noite ouviu-se um grito, ouviu-se um brado, dizendo: aí vem o esposo. A Bíblia vai dizer que aquelas virgens, elas se levantaram, mas a Bíblia vai dizer que as 5 prudentes, elas estavam ali com as suas lamparinas acesas, e elas tinham azeite de reserva nas suas lamparinas. E a Bíblia vai dizer que aquelas virgens prudentes que estavam com as suas lamparinas e também com a sua reserva de azeite, elas se aprontaram e foram ao encontro do esposo. Mas a Bíblia vai dizer também que aquelas 5 virgens que eram loucas, que eram nécias, que eram imprudentes, quando elas perceberam que as suas lamparinas estavam se apagando, quando elas perceberam que estava se apagando a sua lamparina e de que elas não tinham mais azeite, o que elas vão fazer? Elas vão chegar para as virgens prudentes e vão dizer: olha, dai-nos do vosso azeite, porque o nosso se acabou e as nossas lamparinas estão se apagando. A Bíblia vai dizer que as 5 virgens prudentes disseram: olha, não, porque de repente pode faltar para nós, e nós não podemos deixar que as nossas lamparinas se apaguem, porque nós temos um encontro marcado. A Bíblia diz que as 5 virgens loucas saíram para comprar o azeite, mas quando voltaram já era tarde, o noivo havia voltado. As 5 prudentes haviam entrado para as bodas, haviam entrado para o grande banquete, para o grande casamento, e as loucas voltaram, aleluia, e a porta estava fechada. Começaram a bater, mas não tinha mais tempo, estava fechada a porta. Então que nós possamos nos despertar. Paulo diz: digo isso conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono, que nós possamos despertar, que nós possamos como igreja despertar do sono, porque Cristo está chegando, Cristo está voltando. Que nós possamos despertar, que nós possamos clamar a Deus, que nós possamos santificar a nossa vida, para que Cristo venha e venha nos achar